Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo eu vou contar para vocês a história de um dos maiores incêndios que já aconteceram no Brasil, o incêndio da Boate Kiss. Este é um caso relativamente recente, tem pouco mais de 4 anos, mas que deixou marcas profundas na sociedade brasileira, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul. Então, neste vídeo, nós vamos relembrar o acontecido, analisar o que foi apurado sobre as causas e, por fim, ver os desdobramentos do caso na justiça. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like aqui neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, o incêndio da Boate Kiss na madrugada de 27 de janeiro de 2013 deixou 242 mortos e 680 feridos, se tornando assim uma das maiores tragédias da história do Brasil. O tamanho do desastre é resultado da infeliz combinação de uma série de fatores, tais como falta de segurança no estabelecimento, fiscalização ineficiente, superlotação da casa, entre outros. Vamos conhecer essa história começando pela Boate Kiss. Pessoal, a Boate Kiss ficava localizada lá na cidade de Santa Maria, uma cidade de 250 mil habitantes a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre. É tida como uma universidade universitária, tá? Ela abriga a Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e tem muito por isso abriga muitos jovens, pessoas que vêm de outros estados ou de outros municípios para estudar nessa universidade. Então, justamente por isso, a economia da cidade é muito movimentada em torno deste fator. Então, tem muito comércio voltado para o público jovem e estudante, né? Como por exemplo albergues, repúblicas, e também tinha várias casas de show voltadas para fornecer entretenimento aos jovens, né, nos momentos de lazer, sobretudo à noite, nos finais de semana. Uma das principais casas de show existentes lá nessa época era a Boate Kiss, uma casa de show com cerca de 615 metros quadrados. Então era uma casa relativamente grande e que funcionava oferecendo shows da casa, né, festas, shows que a própria casa organizava, e também promovendo festas universitárias, em que grupos de estudantes organizavam as festas, muitas vezes até com a intenção de arrecadar dinheiro, às vezes para uma festa de formatura, algum evento que eles quisessem realizar, arrecadavam esse dinheiro a partir da venda de ingressos, né? E aí eles realizavam essas festas dentro da Boate Kiss, e a boate então cedia o espaço, alugava, enfim, fornecia o espaço. O importante entender aqui é que a festa não era da casa, quando era uma festa universitária, tá? Quando era uma festa da casa, não, ela organizava, mas quando era uma festa universitária, os estudantes organizavam e essa festa acontecia dentro da casa. Então a Boate Kiss apenas cedia o espaço. E este era o caso da festa que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Era uma festa universitária chamada Aglomerados. Tinha esse nome por ser organizada pelos estudantes do curso de agronomia, né, da UFSM. Mas além dos estudantes do curso de agronomia, também tinha muitos alunos dos cursos de pedagogia, veterinária, zootecnia e entre outros em menor número. Quando tinham essas festas, o acesso à casa era liberado a qualquer um que tinha comprado o ingresso. O acesso não era exclusivo dos estudantes, mas justamente pela dinâmica da organização da festa, levava que a maioria dos participantes fossem estudantes da UFSM. A casa também estava superlotada, ela tinha uma capacidade para, no máximo, 691 pessoas. Mas estima-se que no momento do incêndio tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. Bom, a festa começou por volta das entre 11 horas e meia-noite com uma banda chamada Pimenta e Seus Comparsas. Foi a primeira banda que se apresentou, tocou várias músicas e mais ou menos por volta de 2h10, 2h15 da madrugada se preparou para subir ao palco uma banda chamada Gurizada Fandangueira, que seria o pivô do incêndio naquela noite.
Naquele momento a festa estava no seu auge, tá? A casa cheia, mais de 1000 pessoas, os participantes se divertindo, dançando, cantando, bebendo. Então a casa estava muito animada, mas apesar disso o show da banda Gurizada Fandangueira não estava chamando muita atenção. Aquele tipo de música não agradou muito vários dos participantes. Alguns também acharam que a banda não era muito boa, os músicos não tocavam muito bem. E por volta das 2h30 da madrugada, o vocalista da banda, chamado Marcelo de Jesus dos Santos, na intenção de chamar a atenção do público, de animar o público, num trecho da música em que se cantava alto em cima, ele pegou um artefato pirotécnico chamado Sputnik, um objeto pequeno, mais ou menos do tamanho de um isqueiro, e acendeu ele e levantou para cima, né, no momento em que se cantava alto em cima, e aquilo começou a emitir um monte de labaredas que atingiram o teto. Esse tipo de artefato é proibido ser usado em ambientes fechados, porque apresenta um risco de incêndio se usado nessas condições. Mas apesar disso, é comum o uso de artefatos desse tipo em casas de show, né? A gente vê geralmente até presos a garrafas, é o mais comum, presos a garrafas de vinho ou de champanhe. Muitas vezes os próprios funcionários da casa trazem essas bebidas com esse artefato preso a elas. Então não é muito raro você ver esse tipo de objeto ser utilizado nesses ambientes, apesar de oferecer um risco altíssimo e ser proibido. Mas voltando aqui ao que estava acontecendo na Boate Kiss, no momento em que se cantava alto em cima, e o vocalista da banda ergueu aquele objeto, emitindo faíscas, o palco ele era bem alto, né? Quem estivesse em cima do palco chegava bem próximo do teto. E aí, com aquele objeto emitindo faíscas, essas faíscas atingiram a espuma acústica que ficava no teto. Assim, quando o objeto cessou a emissão de faíscas, as pessoas no palco e aqueles que estavam próximos também notaram que a espuma bem acima do vocalista estava pegando fogo. E além do fogo, saía muita fumaça daquela espuma e ela começava a cair pedaços incandescentes da espuma, como se fosse um material líquido, parecia semelhante à lava vulcânica, sabe? A espuma ela derretia, né? Então caía praticamente líquida mesmo. E começava a pingar sobre as pessoas no palco e sobre o palco também, mas era até então um princípio de incêndio. Imediatamente, então, seguranças ao redor que estavam na boate perceberam o que estava acontecendo e acorreram ao palco portando extintores de incêndio. Os extintores usados naquela ocasião são os extintores indicados para fogo classe A, no qual só contém água dentro do extintor. Mas, além da água, tem também um outro elemento para dar pressão à água. Mas esse elemento ele tem um tempo de validade, por isso os extintores precisam ser trocados recorrentemente. Como esse tipo de manutenção não havia sido feito previamente, o que aconteceu foi que na hora que os seguranças acionaram o extintor, só saía água, a água começava a escorrer pelo cano do extintor, né, pela mangueira, e pingava no chão. A água não tinha pressão para chegar até o teto. O que aconteceu é que não conseguiram apagar o fogo e ele começou a se alastrar por toda a espuma. Os frequentadores da festa, nesse momento, começaram a vaiar o show, porque além daquela atrapalhada, eles ainda não conseguiam apagar o fogo, né? As pessoas naquele momento não estavam se dando conta ainda do tamanho do perigo. Alguns segundos depois, o fogo se espalhou tanto e começou a sair tanta fumaça da espuma que ela tomou o palco. Nesse momento, os seguranças desistiram de apagar o fogo. Um deles pegou o microfone e falou para que todos saíssem da casa para esvaziar a boate. Eles ainda fizeram uma última rápida tentativa de controlar o fogo, mas viram que não tinha condições, até porque a fumaça estava tomando todo o palco e era uma fumaça altamente tóxica, muito sufocante, e todos abandonaram o palco e adentraram a multidão também para abandonar a casa. E nesse momento, inclusive, morreu o sanfoneiro da banda Gurizada Fandangueira. Morreu justamente no palco tentando apagar o fogo, vitimado pela fumaça altamente tóxica que era emitida por aquele incêndio. Foi uma das primeiras vítimas. Na hora que deram a ordem no microfone para que todos abandonassem a boate, criou-se um pânico generalizado ali, né? Até porque muitas pessoas estavam num ponto
da casa em que não era possível observar o palco e notar que estava havendo um incêndio. Então muitas pessoas ficaram confusas, mas de qualquer forma praticamente todos ao mesmo tempo se dirigiram para a saída, que era justamente a entrada também, uma vez que não havia saída de emergência na casa de shows. Os seguranças que se encontravam na porta, nas entradas, eles, por incrível que pareça, barraram a saída das pessoas no primeiro momento, cobrando o pagamento das comandas, porque acharam que o que estava acontecendo era uma briga. Eles não sabiam que era um incêndio, acharam que era uma briga e que algumas pessoas estavam se aproveitando do tumulto criado pela briga para sair da casa sem pagar a comanda, né? Mas até que eles perceberam, alguém falou, eles viram um incêndio, né? E aí liberaram as saídas e as pessoas começaram a ganhar a rua saindo da boate. Mas esse processo de saírem todos da Boate Kiss não foi rápido, porque eram mais de 1000 pessoas saindo todas pela mesma saída e levaria então alguns minutos até que todos conseguissem sair. O problema é que o fogo só precisava de apenas alguns minutos também para queimar toda a espuma e encher o ambiente com uma fumaça com cianeto, que é uma substância altamente tóxica. Essa fumaça então rapidamente tomou toda a boate e as pessoas atingidas por ela, apenas com 2 ou 3 inspirações, perdiam a consciência e desmaiavam. Então quem não conseguia sair da boate, ao ser atingido pela espuma, desmaiava e muitas vezes era pisoteado pelos que vinham atrás, até que chegou um ponto em que a fumaça chegou na saída e aí parou de sair gente da boate, porque quem estava lá dentro já tinha perdido a consciência, já tinha desmaiado. Quando isso aconteceu, aqueles que estavam do lado de fora e conseguiram sair, pessoas que passavam por ali também, que residem ali por perto, foram até a boate e aí começou um processo de resgate. As pessoas entravam, iam até a porta da boate, porque muitas pessoas desmaiavam perto da porta, porque a fumaça era tão tóxica que o efeito era muito rápido sobre o corpo. Não dava tempo da pessoa conseguir nem sequer sair da boate, nem sequer chegar até a porta. Simplesmente no percurso de atravessar a entrada da boate, a pessoa desmaiava. Então, as imagens que a gente viu na época, né, das pessoas sendo retiradas de dentro da boate, foram justamente as pessoas que desmaiaram ali cerca de 2 metros para dentro da boate, né, a partir da porta. Pessoas que desmaiaram ali faltando poucos passos para conseguir sair da boate. Nesse momento chegaram os bombeiros, tá? Tinham sido acionados 2 viaturas, uma de combate ao fogo e outra para prestar socorros médicos, chegaram ao local e os bombeiros então começaram um trabalho para apagar o fogo. Quando eles entraram na boate, eles viram que não havia fogo dentro da boate, havia muita fumaça, não dava para você nem observar, nem para enxergar lá dentro, você não conseguia, de tão densa que era a fumaça, mas fogo não havia. Então começaram a jogar água dentro da boate para poder dissipar a fumaça. E também estudantes, frequentadores da boate, pegaram uma marreta emprestada com os bombeiros e derrubaram a parede do banheiro para facilitar o escoamento da fumaça. Ao entrar na boate, os bombeiros observaram algumas pessoas desmaiadas, tá? Algumas dezenas, talvez 20, 30, talvez 40 pessoas desmaiadas, aliás, já falecidas, né, dentro da boate, porque a maioria, mesmo consciente, já havia sido retirada pelos estudantes que haviam conseguido sair da boate a tempo. Então, no primeiro momento, os bombeiros acharam que não havia tantas vítimas, né? Claro que era um caso muito grave, mas acharam, comparando com a quantidade de pessoas que tinham do lado de fora, né, centenas de pessoas, eles acharam que o número de vítimas ali devia ser algumas dezenas, talvez 50, 60 pessoas, não devia ser tão alto. Porém, o pior ainda estava por vir. Ao conferir o estado dos banheiros, eles encontraram nada menos que mais de 100 de pessoas amontoadas dentro do banheiro, todas mortas. O que se descobriu mais tarde é que os banheiros eles ficavam próximos à saída da boate. Então muitas pessoas, no meio da confusão e no meio do pânico também, entraram nos banheiros pensando que era uma saída de emergência. Mas uma vez que você entra no banheiro pequeno, junto com outras centenas de pessoas que tomaram a mesma decisão errada que você não consegue sair mais do banheiro. Então essas pessoas infelizmente foram vitimadas ali, morreram todas amontoadas no banheiro no momento em que a fumaça adentrou os banheiros e matou todos ali intoxicados. Então, diferente do que os bombeiros imaginaram no primeiro momento, quando chegaram até a boate, na realidade o número de vítimas fatais
foi de 242 pessoas, a maioria jovens estudantes da UFSM. Mas a tragédia não parava por aí. Além dos mortos, Santa Maria agora teria que lidar também com os feridos, que também não eram poucos. Registrou-se nessa ocasião 680 pessoas feridas, vítimas do incêndio. Tá? Não só pessoas que estavam dentro da boate, mas pessoas que se intoxicaram quando voltaram à boate para ajudar quem se encontrava lá dentro. Pessoas que não estavam na boate, que estavam nas boates ao redor, pessoas que residiam ao redor, pessoas que estavam apenas transitando ali bem na hora do incêndio e entraram também para ajudar no resgate e acabaram também se intoxicando com aquela fumaça. Então essas pessoas no total somaram 680 feridos. Alguns tinham queimaduras também, mas o mais frequente era intoxicação respiratória, porque a fumaça resultante da combustão da espuma acústica que revestia o interior da boate era realmente muito, mas muito tóxica. Exames de fibroscopia realizados nos pulmões das vítimas mostraram verdadeiros pedaços de carvão que as vítimas inalaram. Muitas dessas pessoas jamais se recuperarão totalmente. Em alguns casos, os danos causados no organismo pela fumaça inalada correspondem a um século inteiro de tabagismo. Existem pessoas que estão em tratamento até hoje. Sabe-se inclusive que muitas das vítimas se recuperaram, receberam alta, vão voltar a trabalhar, vão retomar suas vidas, mas no futuro desenvolverão doenças respiratórias resultantes do trauma sofrido no incêndio da Boate Kiss. Além dos feridos, outro grande problema que assolava a cidade era a quantidade de mortes, porque Santa Maria não estava preparada para receber tantos cadáveres ao mesmo tempo, mais de 240 pessoas. Para vocês terem uma ideia, o IML da cidade tinha capacidade para apenas 10 corpos. Então os corpos foram todos encaminhados para o Centro Desportivo Miguel Sevi Vieiro, que foi onde os corpos ficaram armazenados, aguardando o reconhecimento dos familiares. Foi feito também era feito um velório coletivo ali, e também onde era prestado os primeiros atendimentos psicológicos para os familiares das vítimas. Da mesma forma que o fogo se espalhou rapidamente pela boate, a notícia da tragédia também se espalhou pelo Brasil em questão de poucas horas. A tragédia chocou o país e ganhou repercussão internacional. Vários jornais internacionais em vários países noticiaram a tragédia, até porque o número de vítimas era realmente muito grande. E chocava especialmente o fato de serem principalmente pessoas jovens, né? O incidente também causou quase uma histeria coletiva em todo o país, gerou uma onda de fiscalização em várias casas de show. Eu lembro naquela época, em todo o país, né, tinham casas de show sendo fiscalizadas, muitas eram fechadas, né, mas depois reabriam. Então gerou quase um frenesi, uma histeria coletiva em todo o país com relação a casas de show, boates, casas noturnas em todo o país. Mas essas fiscalizações, diga-se a verdade, tardias, né, não iriam ajudar no trabalho que a Polícia Civil deveria desenvolver, começou a desenvolver ainda na noite da tragédia, que era investigar as causas do incêndio e apontar os responsáveis. Então a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar causas e responsabilidades. Foi um inquérito grande, envolveu muitas pessoas, só na boate tinha mais de 1000 pessoas ali. Se a gente ampliar isso para sócios da boate, pessoas, prestadores de serviço, familiares das vítimas, então a quantidade de pessoas envolvidas aumenta imensamente, né? Para se ter uma ideia, só de oitivas, né, que é as pessoas ouvidas pelo delegado responsável, foram mais de 200, então foi uma investigação bastante ampla e que se concentrou em 3 pontos. A espuma que se incendiou, o sinalizador que foi aceso dentro da boate, causando o incêndio, e as autorizações para que a boate funcionasse naquelas condições. Com relação à espuma, averigou-se
que é uma espuma muito comum no mercado. Facilmente você encontra aquele tipo de espuma feita com aquele material, que é um derivado do petróleo, mas totalmente inapropriada para ambientes como aquele da Boate Kiss. Por quê? Porque é uma espuma altamente inflamável e que, ao pegar fogo, ela libera cianeto, que é um gás altamente tóxico para o organismo humano. Uma pessoa, ao inalar cianeto, primeiro que naquele caso, nessa situação, ela não vai inalar só cianeto, vai inalar também monóxido de carbono, que só ele por si só já atrapalha as células do corpo a absorver oxigênio. E quando a pessoa inala então o cianeto, o pouco de oxigênio que a pessoa consegue respirar, o cianeto presente no organismo impede que as células façam a queima adequada daquele oxigênio absorvido. Então aí é para matar mesmo a pessoa. Então é um gás altamente tóxico e aquele material não poderia estar presente numa boate como aquela em hipótese alguma. Foi feita uma simulação durante as investigações, eu vou colocar as imagens para vocês verem. É uma simulação em escala real e vocês podem observar que a fumaça se espalha muito rapidamente pelo espaço que corresponde à boate. Com relação ao sinalizador, apurou-se também que é um sinalizador comum, você encontra facilmente no mercado, mas que jamais poderia ser utilizado naquele ambiente com aquele propósito. Então aquele foi um ato totalmente irregular. Só concluindo essa questão das espumas, existem espumas específicas, bem trabalhadas, feitas com os elementos corretos para ambientes como esses, em que você pode até acender um maçarico em cima da espuma que ela não pega fogo, tá? São espumas preparadas para não se incendiarem. Essa é a espuma que deveria estar presente na boate. Porém, evidentemente esse tipo de espuma é mais cara. Então muitas vezes proprietários de casas de show por esse motivo não compram essa espuma, visando fazer uma economia, né? Mas o custo lá na frente acaba sendo maior. E com relação às autorizações, verificou-se que havia uma certa negligência, né? A casa de show ela tinha as autorizações necessárias, mas ela não cumpria os requisitos necessários para a emissão dessas autorizações. Então houve uma certa negligência na emissão desses documentos. Bom, depois que foi apurado tudo isso, o Ministério Público optou por focar o processo nos realizadores do show. Tá? Essa parte, por uma série de questões jurídicas, porque o Ministério Público avaliou que não iria conseguir condenação de autoridades, servidores públicos, seria muito difícil por uma série de questões jurídicas. Então eles focaram nas pessoas que realizaram o show. Tá? Então acabaram sendo indiciadas 4 pessoas. Os empresários Elisandro Calegari Spor e Mauro Londero Hoffman, que eram sócios da boate. Além deles foram indiciados também o músico Marcelo de Jesus dos Santos, que foi aquele que acendeu o sinalizador Sputnik, e também o produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, que foi responsável pela compra desse sinalizador aceso durante o show. Elisandro Calegari, um dos sócios da boate, um dos principais sócios, ele mesmo estava presente no momento do incêndio, acabou se ferindo e foi internado também. Inclusive no hospital ele tentou suicídio, mas foi salvo, alguém flagrou ele na hora da tentativa, né? Tentou se enforcar e conseguiram salvá-lo. Depois disso ele não realizou novas tentativas de suicídio. Naquela época também ficou muito evidente um jogo de empurra das autoridades, porque essa questão das autorizações para a boate funcionar, embora do ponto de vista jurídico tenha sido deixado de lado, na imprensa ganhou muita repercussão, né? A sociedade civil cobrou muito isso, como é que a boate estava funcionando com uma espuma que era inflamável e liberava cianeto em combustão. E quem acompanhou o caso na época deve se lembrar do constrangedor espetáculo, do grotesco espetáculo que nós assistimos na televisão no jogo de empurra das autoridades, né? Os bombeiros diziam que não eram eles, que quem tinha que olhar isso era a prefeitura prefeitura falava que era o órgão de não sei o que, esse órgão dizia que era a polícia dizia que ninguém assumia, ninguém era culpado, né? Inclusive apurou-se, né? Hoje a gente consegue observar bem claramente isso, que essas fiscalizações elas eram mais limitadas a conferir as questões tributárias
verificar se todas as taxas estavam sendo pagas, se a empresa estava em dia com os impostos e tal. Essa fiscalização no sentido de prevenir acidentes, conferir os materiais utilizados dentro da casa, se tinha saídas de emergência, essas questões eram deixadas em segundo plano, não tinha muita importância. O mais importante era conferir como é que estava a situação tributária da casa de shows. Essa era a maior preocupação dessas autoridades que faziam essas fiscalizações. Então essas 4 pessoas foram indiciadas, o processo está em trânsito até hoje, não foram julgados ainda. A estratégia da defesa é protelar os julgamentos, atrasar, talvez uma tentativa de que o suposto crime prescreva, não se sabe bem qual é a estratégia deles, mas o que se percebe, não sabe bem aonde eles querem chegar, mas o que se percebe é que a estratégia da defesa é protelar o julgamento. Então eles vão criando uma série, tudo que eles podem, né, pedir revisão de alguma decisão do juiz, ou pedir vistas no processo, enfim, o que eles puderem fazer para adiar prazos, eles estão fazendo. Essa é a estratégia da defesa. E esse incidente também gerou uma série de processos cíveis, tem muitos, dezenas deles abertos na justiça de todo tipo. São vítimas processando os donos da boate pedindo indenização, familiares de vítimas que faleceram processando os donos, pessoas envolvidas processando a imprensa pela cobertura, os donos processando as autoridades porque buscaram se isentar da responsabilidade, enfim, um monte de gente, todo mundo processando todo mundo buscando aí alguma reparação pelos danos que sofreu. Como eu falei, até o momento ninguém foi julgado criminalmente por isso, até o momento não houve nenhuma punição, não se sabe se haverá no futuro, né? A única certeza que se tem é que as vidas perdidas nesse terrível incêndio jamais serão recuperadas. Então pessoal, nós ficamos por aqui e esta foi a história do incêndio na Boate Kiss. Uma história realmente muito triste, mas que apesar disso não deve ser esquecida para que tenhamos alguma chance de evitar novos acontecimentos como esse no futuro, não é verdade? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui e se você não é inscrito no canal, se inscreva porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Se você conhece também algum tema interessante que gostaria de ver sendo abordado aqui no canal, deixa a sua sugestão, você pode falar comigo nos comentários ou através das redes sociais do canal, os links estão lá em cima na capa do canal, ok? Já que você gosta de histórias como essa, eu sugiro que você assista esse outro vídeo aqui que eu fiz contando a história do dirigível Hindenburg, um imenso dirigível alemão que se incendiou lá em Nova York. Aliás, o flagrante desse incêndio é uma das imagens mais conhecidas do século XX. Assista o vídeo porque a história é muito interessante, vale a pena, ok? Muito obrigado então pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!